Dia. Na última aula, vimos o funcionamento e o controle do córtex adrenal. Vamos recordar um pouquinho. Vimos que o córtex adrenal ele sofre o controle direto daquela glândulazinha, pequena no tamanho, mas importantíssima na função coordenadora, da hipófise. E vimos que a hipófise ela controla a adrenal através de hormônios liberados no sangue. No caso, o hormônio é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que, como o próprio nome diz, hormônio trófico estimula o córtex adrenal. Então, ele estimula o córtex adrenal. Lembra? Córtex adrenal, córtex da suprarrenal, que por sua vez passa a secretar cortisol. E lembra que o cortisol é muito importante, promovendo a gliconeogênese, promovendo a lipólise, o consumo de lipídios do corpo. E lembra que isso é muito importante para a manutenção do animal em situação de estresse alimentar, estresse físico, estresse emocional, permitindo que esse animal consiga a fonte energética e assim possa se preocupar em escapar da situação de estresse sem ter que se preocupar com conseguir alimento o tempo todo. Agora, lembra também que o cortisol ele tem um efeito inibitório sobre o sistema imune. E lembra que isso só é ruim se a ação do cortisol for prolongada demais, porque o sistema imune é debilitado, abre espaço para a manifestação de corpos estranhos e células estranhas no corpo. E aí você pode adoecer. Em condições normais, isso ajuda a manutenção do equilíbrio, porque o sistema imunológico ele é muito bom na dosagem certa. Ele não pode agir nem de menos, nem de mais. Se agir de menos, você sofre com infecções, com manifestação de células ruins. Se ele age demais, ele pode agir contra o próprio corpo, desencadeando, por exemplo, problemas autoimunes. Então, o cortisol ele é fundamental no equilíbrio. E lembra que a produção de cortisol no seu dia a dia é controlada pelo mecanismo de feedback negativo e gerenciada por um órgão neuroendócrino chamado de hipotálamo. Hipotálamo, ele é um centro responsável pela percepção de emoções, percepção da fome, e assim, através de hormônios, o hipotálamo gerencia a hipófise, por exemplo, no período de sono em alerta. Durante o sono, estimula a hipófise a produzir mais STH e assim produzir cortisol. E é por isso que a sua taxa de cortisol, no meio para o final da noite de sono, tende a aumentar. E é por isso que o seu cortisol está mais alto de manhã cedo. Ao longo do dia, se você não estiver sob estresse, a tendência do cortisol é flutuar um pouco, mas cair em relação ao início da manhã. E é por isso que fazer atividade física de manhã cedo, para quem quer queimar gordura, é o ideal. É claro, você faz um café da manhã e vai fazer atividade física. Aproveitando o nível de cortisol um pouco mais elevado, a sua lipólise vai ser muito mais interessante. Agora, por outro lado, se você quer hipertrofia muscular, uma atividade de musculação, por exemplo, para hipertrofia muscular, no meio para o final do dia é mais interessante, porque naturalmente o cortisol vai estar mais baixo, imprimindo uma menor gliconeogênese. Agora, é claro, se essa gliconeogênese vai consumir aminoácidos do seu corpo, o aminoácido da dieta vai depender da sua dieta. Se você tem uma dieta hipocalórica e também sem fornecimento de aminoácidos, a gliconeogênese será movida pelos aminoácidos do seu corpo.
E aí aquela história que falamos na aula passada, da queima da massa magra. Bom, mas hoje eu quero fugir um pouquinho da normalidade. Vamos pensar em situações relacionadas a alterações no controle da produção, quando o cortisol está fora dos padrões normais. E aí o cortisol fora dos padrões normais pode desenvolver dois tipos de distúrbios, duas síndromes. Uma delas é conhecida como doença ou síndrome de Addison. Isso aqui é caracterizado, isso aqui em função do primeiro paciente identificado com essa alteração. A doença de Addison é caracterizada por baixa produção de cortisol. E qual é o problema de uma pessoa que sofre com baixa produção de cortisol? É claro, se ela não produz cortisol, em situações que ela venha desenvolver estresse, um jejum prolongado, numa atividade física muito intensa, ela vai ter carência de glicose no sangue, desencadeando uma hipoglicemia, por exemplo. Então, ela vai ter baixa resistência à manutenção da glicemia estável. Isso é muito problemático. É uma doença muito rara, é muito raro. Até porque, em situações normais sem auxílio médico, a hipoglicemia severa pode levar à morte. E aí, no caso, hoje em dia tem tratamento, até mesmo com reposição de medicamento que simulam cortisol. Mas é uma doença que infelizmente não tem cura, mas felizmente é rara. Por outro lado, existe uma doença conhecida como doença ou síndrome, vou colocar o termo mais comum, síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é do oposto. É por uma elevada ação do cortisol. É devido a níveis elevados de cortisol no corpo. E as consequências também são previsíveis. Intensifica muito a gliconeogênese. E é por isso que leva a uma perda significativa de massa proteica. Aí você fala, mas por outro lado é bom, porque estimula a lipólise. Realmente, tem queima de gordura, só que um efeito colateral do cortisol é retenção de líquido no corpo. Então, apesar da pessoa ter uma perda de gordura corpórea, ela tem uma retenção de líquido, fazendo com que determinadas regiões que naturalmente têm tecidos mais moles se expandam. Então, por exemplo, expansão abdominal, inchaço na região do pescoço e do rosto. Então, por exemplo, quem sofre síndrome de Cushing, geralmente um sintoma é ter o chamado cara de lua, rosto redondo, a barriga inchada, o abdômen dilatado. Então, imaginem a cena, uma pessoa de rosto bem inchado, abdômen bem inchado, devido à perda de massa muscular, principalmente pernas e músculos fininhos. Então, essa aparência é a aparência típica de quem sofre de síndrome de Cushing. Agora, um grande problema da síndrome de Cushing é o efeito sobre o sistema imune, uma depressão severa do sistema imune, o que abre espaço para todos aqueles males relacionados à sua incapacidade de se defender contra corpos estranhos. Então, também é uma doença não adequada, mas também é uma doença rara. Rara de origem endógena. Na verdade, tanto a doença de Addison quanto a de Cushing, elas podem resultar de tratamento médico. Tratamento médico que não foi bem cumprido pelo paciente. Então, por exemplo, devido à ação inibitória do sistema imune, através da farmacologia foi desenvolvido um medicamento similar ao cortisol, a chamada cortisona, a hidrocortisona, a betametasona. Quem é alérgico, por exemplo, esse nome não é tão estranho, porque é um remédio essencial para cortar
uma resposta imunológica muito intensa. As pessoas alérgicas, na verdade, elas estão tendo uma resposta imunológica exagerada. E aí se usa a cortisona para reduzir essa resposta imunológica. Se o uso de cortisona ele tem que ser muito bem pensado. Porque a cortisona sintética, ela simula exatamente o cortisol. Ao simular exatamente o cortisol, o seu corpo não vai diferenciar o cortisol da cortisona. E ao ingerir cortisona, a cortisona vai inibir intensamente a hipófise, quebrando aquele ciclo de regulação de feedback. O uso prolongado da cortisona, levando a inibição da hipófise de maneira prolongada, pode, por si só, já vai levar a sintomas de Cushing. Por quê? Porque a pessoa estará com nível alto da ação desse hormônio. Vamos chamar cortisona e cortisol da mesma coisa, que o efeito biológico vai ser o mesmo. E aí vai desenvolver sintomas de Cushing. Então, por exemplo, eu sei que muitos de vocês são ou passaram a infância com crises alérgicas. Quem usou cortisol na infância, ou melhor, cortisona na infância, deve lembrar as fotinhos na época, rosto redondo, inchado, barriga dilatada, o que confunde até com gordura. As pessoas, é gordinha, não, inchado. E, além disso, esse cortisol, essa ação da cortisona prolongada afeta outros problemas também, não só o sistema imune. Porque quando você está usando medicamento é para controlar o sistema imune. Quem sofre doença autoimune usa constantemente cortisona. O problema é que isso afeta o crescimento ósseo, afeta o crescimento de cartilagens. Então, há distúrbios secundários. E outro problema, ao parar de usar a cortisona, se isso não for feito de uma maneira muito bem trabalhada, de uma maneira decrescente, a interrupção brusca do uso da cortisona medicamentosa pode levar ao mau equilíbrio da ação do córtex adrenal, resultando tanto na manifestação endógena de Addison quanto de Cushing. E é por isso que medicamento deve ser usado com conhecimento. E quem estudou bastante tempo para conhecer o mecanismo de ação, a farmacologia dos medicamentos, relacionar com a doença e receitar adequadamente, foi o médico. E é por isso que medicação deve ser usada sob prescrição médica e com acompanhamento médico. E aí o que você deve fazer é seguir as orientações do médico. O uso de medicação é tão séria, que geralmente médico procura um outro médico para ser medicado, para justamente não sofrer influência e usar de forma errada. Então, é muito sério. Então, a cortisona, por estimular a ação do cortisol, é um excelente mecanismo anti-inflamatório, antialérgico, contra doenças autoimunes. Por quê? Porque inibe o sistema imunológico. A alergia e a inflamação são manifestações do sistema imune. Agora, lembra também que ele deprime a defesa, dificulta o crescimento ósseo, o crescimento de cartilagens, e é por isso que o uso deve ser controlado. Então, veja, o córtex adrenal vai ser fundamental no seu equilíbrio do corpo, através do mecanismo de feedback negativo, controlando a produção, controlando a gliconeogênese, controlando a lipólise e controlando o sistema imune, garantindo o seu bom equilíbrio do corpo. Bom, na próxima aula nós vamos ver uma outra função do córtex adrenal. Nós vimos agora o efeito dele sobre a produção de cortisol, de glicocorticosteroide. Na próxima aula vamos ver o mineral corticosteroide produzido pelo córtex adrenal. Espero que tenham aproveitado. Veja, conteúdo molinho, molinho, tranquilinho, tranquilinho, né? Até a próxima.